Olá, aqui é Alisson Vidal e a gente vai tratar sobre o tempo de purificação e iluminação. Esse tempo ele ocorre durante o período quaresmal e ocorre em 5 semanas. Quais são essas? Primeira semana, no qual trataremos sobre o credo e faremos a entrega aos candidatos ao sacramento. Segunda semana, onde realizamos a entrega do Pai Nosso, a oração do Senhor. Terceiro, quarto e quinto domingos da quaresma, iremos fazer a meditação, dos evangelhos, respectivamente da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro. Esses 3 encontros finais dessas 3 últimas semanas são realizados os escrutínios dos candidatos. Essa etapa, esse tempo de purificação e iluminação não é o momento da catequese, é um tempo diferente, não é o catecumenato, não é um momento de ensino, certo? A primeira coisa que deve ficar clara, são coisas diferentes, então a postura, o modo de falar, a forma que a gente vai abordar os candidatos deve ser diferente. Vamos tratar agora propriamente da entrega do credo e da formação para essa entrega. Porque antes de cada celebração, antes de cada entrega, a orientação que se tem é que se realize um encontro para explicar aquilo que vai ser entregado, aquilo que vai ser celebrado, para que eles tenham uma maior profundidade, um maior aproveitamento na celebração. Então vamos tratar agora sobre o credo. O credo, que é comumente conhecido como o creio, ou o símbolo dos apóstolos, o símbolo da fé, ele possui um significado muito profundo, na tradição católica, principalmente nesse contexto de purificação e iluminação. Ele não é apenas uma declaração de crença, mas é um guia espiritual para orientar os fiéis na jornada de fé. E aí temos algumas orientações. Primeiro, que não se deve confundir, como eu já disse, o tempo de purificação e iluminação com o tempo de catecumenato. O catecumenato é o tempo de ensino da fé ao candidato, enquanto que a purificação e iluminação é o tempo de preparação final para a recepção do sacramento. É como se fosse um grande retiro quaresmal. Por isso, o tempo quaresmal ele possui uma característica mais espiritual, mais reflexiva e penitencial. E vai buscar escrutinar, trazer à tona, revelar aquilo que há de bom e aquilo que há de mal no candidato. É fazer que ele olhe para si mesmo, enxergue a si mesmo e verifique o que é de bom, o que é de ruim, o que é que está condizente nesse sentido, das entregas, com aquilo que vai ser entregue, com aquilo que vai ser vivenciado. Nesse caso, o credo. Nesse sentido, a gente busca evitar fazer um encontro predominantemente formativo. E aí a gente tem que ter uma postura para iluminar essa fé, para purificar os sentidos do candidato, para que de fato ele esteja preparado. O creio como declaração de crença, porque o credo é uma profissão de fé que vai resumir as verdades centrais da doutrina cristã. Ele é recitado durante a celebração da missa e em outros momentos litúrgicos, e serve como um lembrete da essência da fé católica. E a sua formulação, que vai incluir a crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vai refletir a centralidade da Santíssima Trindade na vida cristã. Então, esse ato de professar a fé é um momento de reafirmação da identidade dele como cristão e da comunhão dele com a igreja. Por isso que ele precisa olhar para o credo, para a sua profissão de fé, para que ele reafirme que sua identidade católica, de como cristão, e de que ele aceita e quer viver em comunhão com a igreja. Então precisa dessa reflexão, precisa dessa iluminação dos sentidos. Então a purificação através do creio. Nesse contexto, o tempo de purificação, o creio ele vai desempenhar um papel crucial.
né? Uma vez que a purificação é um processo que envolve o reconhecimento das falhas, a busca pela reconciliação com Deus. Ao recitar o creio, os fiéis são convidados a refletir sobre as verdades que fundamentam sua fé, bem como examinar suas vidas à luz dessas verdades. Ou seja, o candidato ele vai examinar sua vida à luz daquilo que ele disse que acredita. Por exemplo, creio em Deus Pai. Será se de fato, no interior dele, ele enxerga Deus como um Pai, Criador, Todo-Poderoso? De fato é isso que ele sente e que ele acredita? Ou ele apenas fala? Então ele é convidado a refletir sobre isso. E assim essa prática, né, de purificar a fé dos maus entendidos, né, vai fortalecer a convicção das promessas de Deus. Né? Além disso, a catequese vai acompanhar a preparação para a recepção dos sacramentos, como batismo e confirmação, que frequentemente vai envolver essa explicação do creio. Isso permite que os candidatos compreendam melhor o fundamento da fé e assim promover a purificação de suas intenções, as suas motivações, do porquê eles estão lá, né? E do porquê é se aproximar dos sacramentos. E a iluminação através do creio. A iluminação, por sua vez, vai ter esse aspecto de manifestar, né, através da compreensão, a vivência das verdades de fé. Porque o creio não apenas informa, mas ele também ilumina a mente e o coração dos fiéis. Ele vai permitir ver a realidade da vida deles à luz dessa fé. Essa iluminação é especialmente importante durante esse tempo de preparação para a Páscoa, quando os fiéis são chamados a refletir sobre os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo. A realização do creio, portanto, não é um mero ritual, mas um ato de envolver a mente e o coração, promovendo uma experiência de iluminação espiritual. Então, os fiéis vão ser encorajados, os candidatos serão encorajados a meditar sobre cada frase do creio, permitindo que essas verdades penetrem em suas vidas e transformem suas ações diárias. E o creio como comunhão, né? Que além de sua função individual, o creio também tem um símbolo de comunhão entre os membros da igreja. Uma vez que professam a mesma fé, os fiéis irão se unir em um corpo místico, que é a igreja. Essa comunhão é vital para a vida da igreja, especialmente em tempos de purificação e iluminação, onde a unidade na fé é essencial para o fortalecimento da comunidade cristã. Isso até porque é a própria comunidade que é protagonista durante esse tempo de purificação e iluminação. Uma vez que pais, padrinhos, introdutores, catequistas, sacerdotes, todos estarão presentes, né, durante esse tempo. Em resumo, o símbolo da fé na tradição católica é um elemento central, que serve tanto para a purificação como para a iluminação dos fiéis. Vai convidar os cristãos a refletirem sobre as verdades fundamentais da fé, promovendo um processo de purificação espiritual e uma experiência de iluminação, que vai capacitar eles a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Através da recitação do creio, os fiéis não apenas afirmam sua crença, mas também se comprometem a viver essa fé, em comunhão com a igreja e em busca da santidade, certo? Um fato interessante é que durante a celebração, onde se recebe o creio, os não batizados não podem recitar o credo. Só pode professar fé aqueles já batizados. E aí a gente vai ter as 12 partes do credo apostólico, né, que podem ser apresentadas dessa seguinte forma: a crença em Deus Pai, crença em Jesus Cristo, a encarnação, paixão e morte de Cristo, ressurreição, ascensão, segunda vinda de Cristo, crença no Espírito Santo, crença na Igreja, comunhão dos santos, perdão dos pecados e ressurreição dos mortos e vida eterna. Então a gente tem essas 12 partes distintas que a gente pode meditar com eles, aprofundar com eles, fazer com que eles passem por esse momento de purificação e iluminação à luz desses trechos, né, que vão resumir, que vão centralizar a fé. Bem?
Mas essa fica as principais orientações sobre o tempo de purificação e iluminação e a formação para a entrega do credo. Sugerimos também que, ao final desse encontro, passe as orientações gerais sobre o rito de entrega, né? O momento da entrega, quem deve estar presente, pais, padrinhos, a posição, a postura deles, como eles devem se comportar. Então, que ao final do encontro esteja também essa preparação sobre o rito a ser celebrado. No mais, um abraço e fiquem com Deus.